um tema super atual, importante, que impacta diretamente não só a vida dos nossos filhos, né, mas as nossas também, não é verdade? A gente às vezes esquece que nós também somos, eu vou usar esse termo, viciados, né, no celular. Mas, enfim, o Rodrigo já está aqui conosco, eu quero também agradecer a ele ter aceitado esse convite, ele que está vindo para outros eventos em São Paulo e aceitou estar conosco aqui nesta noite. Mas para essa apresentação, ninguém melhor do que a professora Sandra, que é a coordenadora pedagógica geral da escola, que fez todo o contato e vai inserir esse tema dentro do nosso trabalho, da nossa proposta. Tá bom? Muitíssimo obrigado, uma ótima palestra para vocês. Boa noite. Obrigada, Ademir. Boa noite. Eu também quero agradecer a presença das mães, dos pais. Quero agradecer a equipe da manutenção, porque muita gente trabalha nos bastidores, né? E para a gente arrumar esse espaço aqui, o pessoal da manutenção trabalhou para a gente ter esse conforto. Queria agradecer também. Bom, a gente está aqui hoje para o primeiro Diálogos RB de 2025. Esse é um programa que a escola tem desde 2010, que parou na pandemia, que depois da pandemia a gente tem retomado gradativamente. E esse é um espaço importantíssimo, né? Porque é o espaço onde a gente se complementa, escola e família. E o tema de hoje, ele é tão importante, que ele é o mesmo tema que a gente trabalhou no nosso último encontro de Diálogos RB. O ano passado, acho que vocês vão se lembrar, quando começaram a sair as pesquisas a respeito de uso de telas, dos perigos da internet e tudo mais, quando foi lançado o livro da geração ansiosa, quando aquelas mães fizeram um movimento Desconecta, né? Nós nos juntamos aqui e a gente trouxe a Januária Alves, que é uma referência em educação midiática, né? Para falar sobre esse tema conosco, né? E assim, problema complexo, global, que não tem mais volta. Então, portanto, a gente de fato precisa unir as forças da escola com a família. E acho que além de unir as forças, a gente também tem que se rever. O Ademir falou isso agora há pouco, né? Nós também somos vítimas. A gente também ainda tem muito que aprender sobre o que tem de bom na internet e quais são ali as ciladas, né, os perigos. Mas acho que o bacana é saber que a gente não está só, né, que a gente está junto. A gente está aqui no presente, olha a responsabilidade, né? A gente está aqui nesse presente, ainda de muitas coisas incertas, para garantir um futuro melhor para essas gerações, né? O que a gente pode esperar e o que a gente pode contribuir com os recursos que a gente tem. Por isso que, se a gente se unir, vai ser melhor. Tem uma questão que a gente precisa sempre cuidar, que é assim, diferenciar a questão do uso do celular, que acho que o que mais nos incomoda é para além do uso do celular, mas são as redes sociais, e o uso da tecnologia na aprendizagem. Sempre importante a gente trabalhar com essas duas questões, né? A escola pauta o currículo da escola em documentos de referências até mundiais, por exemplo, os documentos da Unesco. Então, o último documento da Unesco fala sobre isso, né? Sobre ensinar sobre o eu, o outro, o planeta e a tecnologia. A gente tem um grande referencial, que é o nosso documento de missão, visão, valores. E a gente tem a BNCC, que é normativa para regular os currículos de todas as escolas da educação básica no nosso país, por meio de 10 grandes competências. 10 grandes competências que a escola precisa desenvolver nos alunos durante a jornada da educação básica. A quinta competência é a cultura digital.
eu quero ler para vocês o que diz a quinta competência. Os alunos precisam compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, para acessar e disseminar informação, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. A BNCC ela é de 2017. Ela tem um único complemento, que é o complemento computacional. Ele foi deliberado em 2022 e todas as escolas precisam ter o seu currículo de tecnologia. E nós construímos o ano passado, a equipe toda pedagógica, né, de todos os segmentos, o nosso currículo. E estar hoje aqui para conversar com o Rodrigo, para ouvir o Rodrigo, também não é uma data aleatória, né? Amanhã é o Dia Mundial da Internet Segura. Esse é um movimento presente em mais de 200 países para nos ajudar, tanto família quanto escola, a cuidar dessa formação, dessa proteção, dessa formação das crianças e dos adolescentes. Inclusive, se vocês... Eu recomendo que entrem no site, o site é Dia da Internet Segura, tem também material para as famílias lá. Então é isso, eu acho que a gente tem 2 grandes desafios, que é o desafio, primeiro, de proteger as crianças e os adolescentes da internet e na internet, porque além de proteger, a gente também precisa prepará-los. E eu acho que a gente tem um outro desafio, que é cuidar para a gente não perder as relações humanas, né? E em algumas famílias já perdeu, precisa resgatar. Então a gente precisa estar atento a isso, né? E quanto mais tecnologia, né, Rodrigo, mais a necessidade da gente cuidar do humano. Então a gente tem essa pequena missão, né? Ensinar e proteger na e da internet e cuidar muito das relações. Que a gente fala, né, que infância e adolescência são muito preciosas, são muito rápidas para uma criança ou adolescente passar na internet. Então a gente precisa cuidar, assim, se está lá, onde está deixando de estar também, né, para essa formação. Bom, então eu vou apresentar o Rodrigo, especialista em educação digital no Instituto Alana, doutor em psicologia, especialista com 17 anos de atuação em programas de proteção de direitos digitais e educação digital, de crianças e adolescentes, com foco em bem-estar e segurança. Pesquisador na Universidade Federal da Bahia, no grupo de pesquisa em interações, tecnologias digitais e sociedade, vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação e cultura contemporânea, que tem como interesse principal o estudo de questões relacionadas às mudanças nos processos psicossociais em decorrência do contato e vivência com as tecnologias da informação e da comunicação e suas apropriações. Nesse sentido, lida com suas pesquisas e atividades com temas como interações sociais, ambientes digitais, sociabilidade, compartilhamento de vídeos e imagens, privacidade, colaboração, dentre outros. No encontro da rede PEA-UNESCO, ministrou a palestra Resiliência Digital e a Reconfiguração da Convivência Mediada por Telas. E foi lá que nós estávamos com ele, em dezembro, e a fala foi excepcional. A gente pensou, precisamos trazer o Rodrigo para cá, e ele aceitou o convite, e está aqui hoje, né, Rodrigo? Para nos ajudar a construir esse equilíbrio, né, entre a restrição e o uso, que é o grande desafio. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Sandra, obrigado a toda a equipe. Me acolheram super bem aqui. Muito feliz de conhecer aqui o espaço do colégio. E feliz de ver cada um de vocês aqui, com toda essa chuva jogando contra, né? Mas o pessoal resistiu.
Muito feliz, já trabalhando com a Sandra em alguns momentos, já há muito tempo, né? O Dia da Internet Segura, que vai ser amanhã, que ela comentou, eu tive o prazer de fazer o primeiro em 2009, quando eu trabalhava numa outra organização que trouxe para o Brasil esse evento. E, bom, é isso, eu trouxe aqui uma série de materiais para compartilhar com vocês, para a gente discutir, né? Inclusive essa questão do vício na internet, o equilíbrio. Eu gosto, toda vez que alguém lê a competência geral número 5 da BNCC, é um sonho, né? Tá tudo ali já, assim, que a gente precisa caminhar. E tem algumas palavrinhas ali que a gente vai recuperar ao longo da nossa conversa. Para fazer essa conversa ser menos técnica e um pouco mais didática, eu vou tentar fazer de uma forma a explorar essa metáfora, que eu tenho gostado muito de trabalhar com ela, da dieta digital. Eu não sei o quanto que ela já é conhecida para vocês, mas espero que no final da nossa conversa aqui vocês me digam o quão útil ou não ela foi para a gente poder ter esse papo. E é fato, é uma conversa sobre os usos das tecnologias por todos nós humanos, né? A gente finge que está falando das crianças, dos adolescentes, mas no final é sobre como nós lidamos com essas tecnologias e como nós também ajudamos ou não as nossas crianças a lidarem também com essas tecnologias. Porque está todo mundo aprendendo no final de contas, né? Até quem inventa está aprendendo, porque vocês devem ter visto as notícias de inteligência artificial que os criadores não sabem muito bem explicar exatamente o que vai acontecer, né? Então, está um território não muito seguro do ponto de vista de certezas, mas é justamente para lidar com essas inovações que eu acho que a gente precisa ter mais momentos como esse, né? Eu sei que é difícil as famílias virem à escola e a responsabilidade é fazer valer a pena vir no dia de chuva, então vamos lá. A gente combinou de eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais contínua e vou parar para ouvir bastante vocês também. Né, se tiver algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma questão muito específica, podem me interromper e a gente ajusta. Então, o dado não é só na casa de vocês, é no Brasil inteiro e em boa parte do mundo que as nossas crianças ficam muitas horas por dia conectadas às telas. E a gente tem um ranking no Brasil de segunda posição em horas de tela acordado. Isso não é nada para comemorar. Essa prata aí não vale muito do ponto de vista de qualidade de vida, não. Mas quando a gente olha os outros países que têm outros índices de desenvolvimento humano, outra qualidade de vida e outros níveis de bem-estar, você pega mesmo os países do bloco europeu ou mesmo alguns países orientais, a proporção do tempo que... E aqui é a população em geral, tá? Não é só crianças. Aqui, se eu não me engano, era 16 anos acima. A proporção do tempo que a gente passa conectado a uma tela digital em relação ao nosso tempo acordado está na faixa de 56%. É muito tempo de vida que a gente tem dedicado a essas plataformas, isso também vale para nossas crianças e adolescentes. A gente acaba ocupando também a segunda posição, porque tem vários tipos de telas, né? Celular, videogame, computador, mas a gente é campeão também, vice-campeão no caso, de redes sociais, do ponto de vista da intensidade de uso dessas plataformas. E isso, como eu estou dizendo, não necessariamente é algo para se comemorar, porque a gente tem que olhar, e aí eu gosto dessa metáfora, né, para pensar, do que é que as nossas crianças estão se alimentando nessas horas todas do ambiente digital, que elas frequentam tantas telas? Quais são os conteúdos, mas não só os conteúdos, as experiências? Porque cada minuto diante de uma tela digital é algo que está sendo apresentado à sua criança, ao seu adolescente, e eles estão, de alguma maneira, consumindo alguma coisa, né? E da mesma forma como numa dieta comum, é de se perguntar, né, do que é que elas têm se alimentado. E mais, quais são os efeitos que esses alimentos produzem e também qual é o momento de alimentação. Elas estão comendo sozinhas no quarto, como geralmente acontece com a comida também? Será que elas estão comendo num ritual familiar, mais ou menos com todo mundo junto, com um momento importante? Será que elas têm conseguido celebrar ou comer juntos e, de repente, cozinhar juntos, para quem gosta de fazer comida juntos, né? Será que a gente tem, de fato, desfrutado conjuntamente em família dos espaços e dos momentos de telas na família, ou é cada um na sua telinha, cada um com o seu prato, com o seu cardápio específico, no seu cantinho dentro da casa, né? E essa metáfora eu gosto dela, dá para a gente ir longe com ela, né? Da mesma forma como a alimentação, a introdução alimentar é um desafio para as famílias, né? Eu tenho um filho de 5 anos e a gente resistiu àquele tal, esqueci o nome da sigla, né? Da introdução alimentar, que eram especialmente os legumes e as frutas inteiras, né? Esqueci, tem um PLW, é isso?
Pronto. Difícil, né? Da mesma forma como uma introdução alimentar de uma criança, de um bebê, a gente tem várias etapas, vários desafios, tem várias possibilidades também. Da mesma forma, a gente tem que se perguntar, e eu pergunto para vocês, a gente tem o mesmo cuidado que a gente tem na introdução alimentar, na forma como a gente introduz telas para as nossas crianças e adolescentes? Será que a gente tem tido a noção dos critérios que a gente precisa ter para fazer essa introdução? Será que a gente sabe de fato o que elas estão comendo nessas horas de tela, que elas pegam ali o celular da vovó, o vovô passou um dia na casa da amiguinha que tem um tablet? É muito desafiador essa perspectiva de você pensar essa introdução digital das crianças e adolescentes. Eu estou falando aqui de uma população extremamente peculiar num país como o nosso, né, que é hiper vulnerável, e que para nós é muito difícil, e para outras tantos milhões de crianças que não têm 1/10 da perspectiva de conhecimento, de informação sobre saúde, sobre conhecimento científico mínimo, né, de ter o primeiro grau completo do científico para poder entender minimamente que algumas substâncias fazem mal ao organismo, né, princípios básicos da química para entender a composição dos alimentos e o que é tóxico, por exemplo. Tudo isso vale para pensar o ambiente digital, né? Os alimentos que a gente tem, o quão diversificada ou não é a dieta digital das nossas crianças, do ponto de vista também das experiências que elas têm nesses espaços. Isso tudo é muito óbvio falando assim, mas não é exatamente o que a gente tem vivenciado, né? A gente tem literalmente entrado num piloto automático, todos nós. Inclusive nossas crianças, de uma conectividade que é um pouco o antagonismo do que está previsto na BNCC, né? Que é um uso crítico, criativo e reflexivo. As pesquisas que a gente acompanha, a gente tem, não só no Brasil, em outros países também, cada vez mais um uso passivo, um uso pouquíssimo crítico e pouquíssimo criativo das plataformas digitais. Isso não quer dizer que, por princípio, as tecnologias são ruins. Não, de forma nenhuma. Eu ainda sigo um apaixonado por tecnologia, sou psicólogo, mas um apaixonado por tecnologia, e ainda otimista um pouco, um tanto menos do que fui alguns anos atrás. Para quem leu Pierre Levy, para quem é da área e gosta desse otimismo da revolução digital, a gente tem algumas evidências já de que não é tão simples assim converter as oportunidades do mundo digital em benefícios efetivamente na vida das pessoas, especialmente de crianças e adolescentes. Ou seja, que o mundo digital tem oportunidades cada vez mais e continuará tendo. Agora, essas oportunidades se traduzirem em benefícios, efetivamente, tem uma química aí de conversão que não é trivial. E o que a gente tem visto é, cada vez mais, os perigos dos ambientes digitais, sim, se convertendo em danos concretos no desenvolvimento cognitivo, danos na saúde mental das crianças e adolescentes, danos nas habilidades sociais para a interação e danos, inclusive, intelectuais, porque pela primeira vez na história, as crianças estão sendo pontuadas, digamos assim, nas avaliações internacionais, inclusive no PISA. Pela primeira vez caiu o indicador de criatividade entre estudantes no mundo inteiro. E o Brasil está nessa lista. A capacidade criativa das crianças tem diminuído num mundo tão abundante de possibilidades tecnológicas. Isso é um indicador de alerta vermelho já. Nesse sentido, a forma como a gente usa hoje as plataformas digitais, e não foi sempre assim, elas estão se transformando também, elas são cada vez mais feitas para que a gente tenha esse uso num piloto automático. Vocês lembram o uso da internet há uns anos atrás? Não tanto tempo atrás. Você tinha que buscar coisas na internet. Você tinha uma agência. Até fisicamente você tinha que ter um esforço motor de conectar-se à internet. Lembra? De ter que enfiar embaixo da escrivaninha, tirar o fio do modem, colocar o fio tirar do telefone e botar no modem, esperar da meia-noite para o pulso ficar um pulso só. E você tinha que se posicionar, né? Vou entrar na internet. Tinha um esforço físico e psicologicamente isso também te coloca numa outra perspectiva de você vai fazer algo especificamente, né? Cada vez mais essa experiência sumiu da vida das crianças e nossa também. A gente ainda usa um pouco o buscador, a gente usa e-mail ainda bem, né?
Mas essa experiência das novas gerações, ela é muito no automático, ela é muito mais acelerada, e é uma internet que simplesmente está entre nós, né? Literalmente, está no celular, está no tablet, está algum lugar tem um Wi-Fi, tem um 3G, tem um 5G, é o tempo todo. Então é uma intermitência de online, offline, não tem mais nem muito online, offline, como teria antes, né? A internet está, ela é mais um campo de possibilidade a qualquer instante. Isso muda muitas coisas. Dentre as outras coisas que muda é essa experiência de cada vez mais passiva mesmo. Fisiologicamente, é passivo. É rolagem infinita do feed. É só aqui o dedinho, né? Você não digita mais. Você fala também se quiser. Não estou dizendo que isso tudo é ruim, não. Só estou dizendo que, vejam, são exemplos muito banais de modelos de design da plataforma digital que nos conduzem a determinados tipos de interação e nos tiram de outros tipos de interação. Isso são escolhas de design, né? Quando se desenha uma cadeira, você tem possibilidades de design. Desenhar quem é arquitetos aqui, engenheiro, sabe muito melhor do que eu. Né? A configuração dos espaços configura também a forma como nós nos interagimos, né? Como nós interagimos nesses espaços. Da mesma forma, você vai numa igreja, você vai num bar, você vai num estádio de futebol, a arquitetura se impõe, né? E nos faz fazer coisas. E a pergunta que a gente tem que se fazer cada vez mais, a gente faz na tese de doutorado, mas a gente tem que fazer também como pai, como mãe, como professor. Não é só saber o que nossas crianças fazem com as tecnologias. A pergunta mais importante é, o que é que essas tecnologias têm feito com as nossas crianças? O que é que essa dieta digital produz de diferença nas infâncias em geral, mas no meu filho, na minha filha, no meu neto, no meu sobrinho, na minha realidade? Quais são essas transformações que estão sendo feitas? E aqui está para muito além da discussão da proibição do celular na escola, a gente vai falar dela também. Não se trata só de distração na sala de aula, o problema é muito mais complexo. Distração, vocês lembram, né? Momento nostalgia aqui, né? Tinha muita coisa que distraía a gente na sala de aula. Não é a distração que é o problema, elas continuam existindo e vão continuar existindo, né? Aí vocês vão se revelando as idades aí das gerações, né? Do Walkman ao Fábio Assunção jovem ainda, galã da Capricho, que nem existe mais a revista, eu acho. A questão é, e a Sandra já antecipou, 9 horas por dia plugado à internet. Está faltando hora para uma porção de outras coisas. De novo, o problema não é que a internet é ruim, que as telas são ruins, a gente vai evoluir aqui no raciocínio. Mas é matemática. Só tem duas alternativas. Ou você está deixando de fazer uma série de outras coisas importantes nessa fase da vida, ou, no melhor cenário, você faz todas as outras coisas também usando a internet, de alguma maneira, o seu celular ou alguma outra tela. E aí, cada vez mais a gente tem as evidências, né, da importância do livre brincar. A importância da criança, especialmente na primeira infância, do 0 aos 6 anos, ter contato direto com a natureza. A importância da criança ter momentos seguros, claro, mas entre crianças, com algum adulto ali longe, acompanhando, vendo ali de prontidão para uma intervenção, se necessário. Mas não nós adultos guiando a interação, guiando os conflitos, momentos de interação humano-humano, né? Quem diria, a gente tem que falar isso agora, né? Voltar a lembrar da importância de humanos interagirem com humanos sem intermediários. Porque essas habilidades que a gente só aprende na interação estão sendo comprometidas. 9 horas de tela, tem alguma coisa faltando na hora de dormir também. Cada vez mais as estatísticas mostram, crianças e adolescentes levam o celular para o quarto, ficam ou com o celular até dormir, e aí, literalmente, quem nunca, né, deixou o celular, deu uma pescadinha, o celular caiu na cara, né, ou com sorte caiu no peito, né, quem nunca, né, eu já fiz isso várias vezes também. Mas o fato é, nessa fase da vida, dormir vendo o celular causa uma série de consequências e prejuízos na qualidade do sono que cada vez mais a gente tem as evidências. Isso é um enorme prejuízo que não volta atrás. Nossos filhos não vão ter 2 vezes 5 anos. O cérebro dos nossos filhos só vai passar uma vez pelos 9 anos de idade. Essas experiências que eles têm tido sucessivamente de cada vez mais conexão digital têm provocado transformações importantes. Depois, se tiverem aqui pediatras ou psiquiatras ou colegas da medicina, podem me ajudar com as novas evidências
do efeito que você tem dos usos de telas à noite, ou antes de dormir, ou durante a madrugada, porque muitos acordam para ir no banheiro, aí dá uma olhadinha ali no WhatsApp, dá uma olhadinha no Instagram, vê se tem um like, uma curtida a mais no TikTok, ou às vezes até vê um videozinho para voltar a relaxar para dormir de novo. Mas essa hiperestimulação das telas durante a noite, elas estimulam o nosso organismo, especialmente o nosso cérebro, o que muda a qualidade do sono profundo, ou seja, prejudica o sono profundo, que é fundamental, inclusive, entre outras tantas coisas, para a liberação de hormônios do crescimento. Então tem algumas evidências começando a se acumular, ainda tem, não tem, como a coisa acontece cada vez mais rápido e mais intenso, as pesquisas demoram muitos anos para poder ter aquelas certezas mais das revisões sistemáticas. Mas já tem muita evidência de prejuízo nos hormônios do crescimento com usos muito intensivos durante a noite, né, de celular, por exemplo. E aí é uma questão que a gente precisa trabalhar mais, né? Como que a gente tem regulado essa presença digital? Não só do ponto de vista de horas de uso, de momentos de uso, mas de repertório de uso. Porque, assim, tem muito lixo disponível nessas plataformas digitais. E aqui, de novo, a metáfora da dieta, eu acho que ela é útil, porque não é necessariamente o problema aqui do conteúdo ilegal, né? Eu trabalhei por 17 anos numa organização que tem um canal de denúncia de crimes na internet e a gente recebia lá, e recebe ainda, o grupo, conteúdos de abuso sexual de crianças, de tudo que se imagina do pior do pior. Mas não estou nem falando desses crimes ainda, eu estou falando de alimentos. Não necessariamente são alimentos tóxicos, né? Um bacon, você comer um sanduíche com bacon, ok, é uma delícia, pode ser gostoso, né? Agora, se você come bacon de manhã, de tarde e de noite, durante meses seguidos da sua vida, o estrago é gigantesco, né? Eu estou indicando para a gente voltar a assistir com os estudantes aquele filme do Super Size Me. Lembra que o cara come durante alguns meses só McDonald's de manhã, tarde e noite? Nada contra o McDonald's, mas aqui é um experimento que ele faz com ele mesmo, e ele come durante 3 meses, porque o médico que acompanhava, a equipe médica, falou, ou você para, ou você vai perder o rim, vai perder o fígado, e você escolhe. Mas ele literalmente só comia McDonald's durante muitos dias, acho que durou 3 meses, se eu não me engano agora. Veja, o problema não é o bacon. Você comer um bacon um dia, ou comer uma pequena porção durante as refeições, ok. A questão é se você só comer bacon, é óbvio o efeito colateral que isso vai produzir. E essa lógica nos ajuda a pensar os conteúdos digitais. Não é necessariamente um conteúdo hiperviolento, mas veja, tem cada um de nós aqui um tipo de reação alérgica diferente do outro. Tem gente aqui que não pode comer glúten, outro não pode comer frutos do mar, outro não pode comer pasta de amendoim, outros têm intestino sensível para algum tipo de coisa. Eu mesmo tenho um monte de sensibilidade com corantes e conservantes. E assim vai, a lista é grande das diversidades dos nossos intestinos. Não vamos entrar muito nesse assunto, mas o ponto é, da mesma forma, cada criança, e vocês conhecem as suas crianças, tem alguma sensibilidade diferente para determinados tipos de conteúdo. Aqui dá para falar um tema importante, né, que talvez vocês estejam cansados, mas toda essa linha tênue entre o cyberbullying, os crimes de ódio e a zoeira na internet. Tem certas situações que pode parecer ao olhar de alguns, só foi uma zoeira. Mas dependendo da experiência, naquele contexto, naquela conjuntura, com aquele ser humano singular, aquele tipo de zoeira é extremamente ofensiva. Aquilo causa um impacto emocional de desconforto, de vergonha, de humilhação, de não reconhecimento de pertencer ao grupo de pares, de exclusão. Ah, mas é viagem da cabeça daquela pessoa. Sim, mas é uma pessoa. E mais complexo do que a nossa alergia alimentar, as nossas sensibilidades psíquicas são muito mais singulares, né? E muito mais tênues e muito menos quantificáveis do que você fazer lá um laboratório no exame de sangue e dizer, olha, você tem alergia a glúten, negativou para camarão, mas positivou para amendoim. Não temos ainda, e espero como psicólogo que nunca tenhamos esse grau de quantificação da complexidade humana, emocional, da complexidade social. Mas voltando para a metáfora, alguns conteúdos de algumas experiências, num grupo de WhatsApp, num jogo como Roblox, num Minecraft da vida, ou mesmo num TikTok no Instagram, as experiências
tem efeitos colaterais diferentes nas diferentes pessoas que vivem, especialmente nessa fase da vida da infância e da adolescência, né? E o que a gente tem visto é que o cardápio das experiências digitais das nossas crianças é muito pobre. É muito pobre. Tem muito bacon, muita batatinha frita, pouquíssima diversidade de alimento saudável na dieta digital das nossas crianças. E na nossa também, vamos combinar, né? Esse é o panorama da pesquisa Telemobile. Ela está antiga já, eu acho, ela é de 22, né? Mas isso só deve ter concentrado ainda mais. O Facebook talvez saiu com certeza daí, deve ter entrado o TikTok do lado do Facebook, com certeza. Mas o WhatsApp continua imperando no Brasil e em muitos países. Mas o ponto é, o nosso repertório por onde a gente navega nos espaços digitais é muito restrito. Quando você para pensar o que é a internet, e ainda mais o que é digital, né? O mundo digital, quem é da área da computação, das engenharias aqui, pode me ajudar a dar exemplos. O que a gente fala como internet, que é a rede de redes, ela é milhões de vezes maior do que isso que a gente tem conhecido hoje como os aplicativos que usam a internet para nos permitir fazer coisas mais fáceis pelo celular, especialmente. A gente tem diminuído o repertório de experiências digitais e não aumentado, especialmente no número de aplicativos, né? Essa coisa de fazer a busca, né, não é só nostalgia, mas para fazer uma busca na internet, a gente precisava primeiro do quê? Além de toda essa parte da parafernália, né? Você precisava de uma coisa que parece tão boba, mas é extremamente profunda a diferença. Para fazer uma busca na internet, o que a gente precisava ter como ponto de partida? Uma pergunta, uma dúvida, um interesse, um desejo, uma curiosidade, um querer saber algo. Hoje, você não tem mais isso. O algoritmo escolhe por você o que ele supõe que você tenha interesse. É claro que o algoritmo é cada vez mais inteligente, ele acerta bastante, mas veja uma postura antagônica do uso passivo e do uso ativo, num exemplo banal como esse, da busca de conteúdo e de desejo que está por trás dessa busca. Eu vou avançar aqui, mas essa é outra estatística que me preocupa muito, porque é o acesso e a posse de celular ou de dispositivo digital por crianças na primeira infância. E essa proporção é muito grande ainda. Ainda que você tenha aqui 34%, diz aqui de 0 a 3 anos, deixa eu ver o botãozinho aqui aqui. Não. Ele não pega nessa tela, eu acho, porque é um LED. Você tem aqui, 7% já tem um dispositivo próprio e 34% não tem dispositivo próprio, mas usa quase todos os dias uma tela digital do 0 aos 3 anos de idade, né? E o laranjinha vai aumentando conforme aumenta a idade, que é o dispositivo próprio. No caso do smartphone, você vê entre 7 e 9 anos, 44% já tem um dispositivo próprio, que é literalmente um conteúdo que... Uma tela digital conectada à internet, ela conecta nossas crianças com o planeta Terra inteiro. Hoje você pode dizer que conecta com o equivalente a uma praça pública de mais ou menos 4 limitados, ela conecta nossas crianças em clubes, em shoppings, que cada vez mais são baseados em modelos de economia da atenção para publicidade. Mas a questão é, o alimento que elas comem ali, não interessa só as horas conectadas, mas a qualidade dessa experiência. E aqui é só mais uma brincadeira com a metáfora, né? Porque o tempo de tela é importante, a gente vai falar dele um pouquinho, acho que vocês vão ter dúvidas sobre isso, mas mais importante é qual é o grau de proporção dos nutrientes, vamos dizer assim, que essa experiência digital deixa naquela criança, naquele adolescente. Porque só caloria, por exemplo, não é suficiente para ter uma boa dieta. Então uma dieta reduzida em caloria. Tá, isso não diz muito. Os nutricionistas aqui devem saber muito melhor do que eu, né? Você tem proporções aqui que são meio estúpidas, mas para fazer o exercício didático, né? Um copo de suco de laranja é mais saudável ou menos saudável do que uma Coca-Cola, né? É meio óbvio a relação, mas na internet não é tão óbvio assim. Que a gente precisa ir afinando as nossas referências para a gente, como pai, como mãe, como cuidadores de crianças e adolescentes, a gente começar a se apropriar melhor desse vocabulário, né? Calorias,
no caso da metáfora da dieta digital? Como que é que eu tenho referências para poder escolher os produtos que eu vou permitir digitalmente que meus filhos acessem? Só que a gente não tem ainda como tem para os produtos, né? Que tem, gostemos ou não, né? Essa etiquetinha que nos deixa constrangido de dar um presente de chocolate para alguém, né? Que vai alto teor em gordura, gordura saturada lá em cima. Eu que adoro chocolate, fico sempre meio assim, não vou dar. Fazer a propaganda aqui, não estão gravando, tem que ter um chocolate, eu moro na Bahia hoje e tem um chocolate sensacional lá que só tem 3 ingredientes, que era o original, né? Que é manteiga de cacau, cacau em pó e açúcar de coco. E aí, de novo, outra metáfora, além dessa da alimentação, que eu acho que é útil. Comentava com a Sandra também. Lembra das locadoras de filme, de VHS? Vocês são mais jovens, né? DVD, Blu-ray. Mas lembra que tinha nas locadoras, mesmo que fosse a pequenininha do bairro, sempre tinha aquela área menor, proibido para menores, né? Ou na banca de revista, antigamente, né? Sempre tinha lá aquela tarja, tinha uma tarja, né, na revista. E também nos parques de diversão. Eu lembro até hoje minhas várias frustrações do Play Center, quando existia Play Center em São Paulo. Você tinha aquela régua, até hoje, né, tem nos parques, uma régua. Que aí você vai lá, pô, quero nesse brinquedo. Não tem, eu tenho 1,18 m, só pode ir com 1,20 m. Não passou na reguinha, né? Tem uma régua de altura mínima para brincar no brinquedo. Esses referenciais que sempre tivemos, e tudo bem, e eles são para nos proteger como cuidadores e para proteger as crianças. A gente perdeu esse time da história, a gente caiu nesse conto de que tudo que é digital é bom, e que vai melhorar, e que vai inovar, e que vai trazer benefícios, e que a gente viveu 2 décadas de crianças e adolescentes completamente à deriva nesse parquinho chamado internet. Só que é um parquinho que não é só perigoso pela montanha-russa, pela casa do terror. É esse parquinho que tem também, tem prostituição, tem abuso sexual de criança, tem nazismo, neonazismo, tem todo tipo de violência que vocês imaginam. Todo tipo de conteúdo grotesco que vocês imaginarem, mesmo que vocês nem conseguem imaginar, está disponível nesse parquinho, que virou mais um shopping do que um parquinho. E mesmo nesse shopping, diferente do shopping físico, é um shopping que ganha dinheiro quando a gente sofre violência. Porque no shopping físico, a única violência que você pode sofrer é o abuso dos preços, mas teoricamente você está seguro ali, né? E passear no parquinho do shopping com seus filhos. Mas literalmente, o conteúdo digital que nossas crianças acessam, quando acessam plataformas que não são feitas para criança, são conteúdos extremamente perigosos. E aí, já para começar a terminar e a ouvir vocês, o que nos preocupa é que isso tudo está acontecendo numa fase da vida, e tem 2 fases da vida aqui que a gente chama atenção, que é a primeira infância, do 0 aos 6 anos, e os dados a gente viu. A introdução do celular tem começado com 3, 4 anos. E depois, na pré-adolescência, que alguns chamam ali, esticando, de 9 a 14 anos, são 2 grandes janelas de oportunidade do desenvolvimento do cérebro das crianças, e não só do cérebro do ponto de vista fisiológico, mas também do aprendizado de habilidades emocionais, habilidades sociais. E são justamente nessas 2 janelas de desenvolvimento que a gente tem intensa presença das telas digitais. No caso das redes sociais, é aqui com 9 e 10 que vocês devem ter começado a receber a pressão. Ah, mas todo mundo tem, eu quero ter. Não, meus amiguinhos já têm o Instagram, eu quero também. O TikTok chegando agora. E essa é uma janela de oportunidade em que você tem um super desenvolvimento de habilidades ou também o desenvolvimento de transtornos do comportamento, de uso compulsivo de jogo, de uso compulsivo da própria rede digital, de consumo compulsivo de alimentos não saudáveis. Vários tipos de transtornos, você tem uma espiral também de comportamentos nocivos que podem acontecer nessa janela, e é aí que a gente tem tido a maior presença da tela, dragando o tempo das nossas crianças para esses ambientes. Né? Que o problema, de novo, não é o digital em si, não é a tela em si, a questão é do que é que eles têm se alimentado. Eles têm sido dragados por esses fast foods de conteúdo rápido das redes digitais. Quem trabalha com marketing digital aqui sabe melhor do que eu. A última informação que eu tive é que, para fazer uma boa peça digital de marketing,
você tem 3 segundos para conquistar a atenção do usuário. 3 segundos. Se você está produzindo um clipe, um texto em áudio, seja qual for o conteúdo, você tem 3 segundos para capturar o cérebro do sujeito, senão você já não tem aquela boa eficiência de engajamento e de rendimento depois das métricas lá do gerenciador de anúncios do teu produto. Isso faz parte do design dessas plataformas, está embutido no design da plataforma. E aí tem toda uma janela aqui de discussão sobre design, e eu vou terminar fazendo essa metáfora também, que eu acho que é uma metáfora útil, que eu já comentei. Tem escolhas de design. Na hora de criar uma cadeira, como eu disse, na hora de criar uma quadra, uma sala de aula, na hora de criar uma casa, quem construiu casa sabe, vocês escolhem, né? Essas plataformas também são feitas, não são à toa, e cada botão, cada aspecto da plataforma, especialmente das redes sociais, é milimetricamente construído. E muita psicologia embutida para que a gente tenha a maximização do tempo de conexão das pessoas. É literalmente algo feito para dragar a nossa atenção de uma forma muito, muito poderosa, que nem nós temos tanta facilidade de lidar. E é muito cruel achar que é uma escolha individual, do ponto de vista, você é fraco. Você não controla porque você é fraco. A gente está falando de uma tecnologia extremamente sensível e poderosa, muito capaz de capturar nossa atenção de uma forma cerebral, literalmente, que não passa por nossas escolhas conscientes em todos os aspectos, né? Passa por questões mesmo muito neurofisiológicas em alguns aspectos. E esse design é um design que tem consequências, né? Essa metáfora é boa do cigarro, não necessariamente para dizer que as telas são como um novo cigarro, alguns dizem que é, mas eu prefiro do alimento, né? Acho que as telas, elas são alimentos. Tem alimentos muito saudáveis e tem alimentos tóxicos que podem matar. Né? O cigarro não tem parte boa do cigarro, por isso que eu não gosto da metáfora com o cigarro. E a internet tem muita coisa boa. Mas a metáfora aqui é o seguinte, o cigarro, a indústria do cigarro, até poucas décadas atrás, não era só um impacto em quem era fumante. Lembram? Os carros, até hoje, saem com um acendedor que virou, coincidentemente, né, carregador de celular. Lembram os aviões? Os aviões tinham individualmente em cada poltrona um cinzeiro. Ou seja, o design das aeronaves do planeta inteiro era influenciado pela indústria do tabaco e pelo hábito, né, do cigarro. E não à toa também, algumas companhias como a Azul, com a qual eu vim aqui, no lugar do cinzeiro tem uma tela também, né, que é onde a gente assiste aquelas coisinhas. E da mesma forma, né, toda a discussão dos restaurantes e tal. Da mesma forma, a gente tem que pensar que o design das plataformas digitais, elas têm impacto de longa consequência em outras camadas da nossa vida. Né? As escolas mudaram depois dos espaços digitais na escola, né? E outros tantos lugares mudaram depois desses hábitos digitais que a gente tem. A bicicleta é um bom exemplo, né? Porque a bicicleta não foi sempre assim como a gente conhece hoje. Né? A história do design da bicicleta é muito curiosa, né? Aí vocês veem um pouco, né? E um outro exemplo concreto, né? Os primeiros designs de bicicleta não permitiam mulheres pedalar, porque naquela ocasião, especialmente no contexto europeu, era um pouco compulsório para a norma social usar vestidos longos, né, as mulheres. Então era anatomicamente impossível de uma mulher com aquela vestimenta que ela era obrigada a usar, pedalar, por exemplo, e outras tantas consequências, né? Eu vou pular outros exemplos porque a gente está com um tempo, já me alonguei aqui. Então, para dizer que o design das plataformas, especialmente de redes sociais, elas são baseadas em sistemas de recompensa cerebral, muito parecido com o que é os cassinos, que são os cassinos. Né? São ferramentas e artifícios como o feed infinito. Já parou para pensar? E vocês lembram? Não à toa a gente chamava páginas da internet. Páginas da internet. Né? A referência que a gente sempre teve foi dos livros. E aí a gente transpôs no início para a internet. Você tem começo, meio e fim, como tem um livro. Até que demorou até para dizer, não, mas o espaço aqui não é limitado. O feed infinito é uma mudança que parece besta, mas que é extremamente poderosa, porque gera uma outra experiência sem fim. E ao contrário, quando você para por um outro motivo, mas que te gera ainda mais vontade de continuar, porque você sente essa falta de que não terminou, e é feito para não terminar. Depois de alguns países na Europa, e especialmente na Inglaterra, questionarem,
você tem, ninguém muito percebe, mas tem a opção no Instagram e no TikTok de você ativar o feed finito. Mas isso foi por conta de uma lei que exigiu que tivesse o feed finito, como uma opção para os usuários. A mesma coisa o botão do like. Parece tão bobo, né? Um botãozinho, é um clique, é um milésimo de segundo que permite você escalar a quantificação de relacionamento social, né? De interação social e de influência social, que dá para discutir muitas outras coisas. E aqui, para aproveitar a metáfora e já ir para o final, antes que vocês durmam, não é como a gente poderia dizer, e alguns tentaram nos dizer há algum tempo atrás, que, não, mas veja bem, o problema não é a rede social, né? O problema é o conteúdo que está lá, não é culpa da empresa da rede social. Depois que começou a funcionar o sistema baseado em algoritmos, não dá mais para dizer isso. É como dizer, mas o problema não é do prato. Com certeza, o nutricionista não vai brigar por causa do seu tipo de prato, né? Quem é nutricionista aqui sabe muito bem. O problema não está no copo, nem no prato. Nenhum alcoólatra é dependente de copos, a gente sabe. Mas no caso da metáfora aqui, não basta essa metáfora, porque é como se fosse o próprio prato, o próprio talher, o próprio copo em si, traz em si um design que tem efeito colateral danoso. Além do conteúdo. Veja, eu forcei a metáfora aqui para poder fazer algum sentido. Porque há escolhas de design que nos colocam uma pressão de comparação social, como é o botão do like. A panela de pressão não necessariamente acrescenta ingredientes, mas o que a gente tem vivido hoje, numa rede social como o Instagram, como o TikTok, que pré-adolescentes vivem, é uma pressão psicológica de comparação social, de consumismo explícito, de incentivo ao consumo na infância e de comparação social que é devastadora para a saúde mental de qualquer um de nós. Vamos combinar, quem aqui nunca se sentiu feio, gordo, pobre e entediado vendo Instagram? Me fala como que é que funciona, porque eu estudo há 20 anos a experiência nesses espaços e não consegui achar ainda uma fórmula, né? Pense isso no cérebro de uma criança de 9 anos, que está o seu corpo em plena transformação, puberdade, as meninas nascendo seios e tudo isso que vocês sabem, quem tem pré-adolescente e adolescente em casa. Minha roupa, minha coisa, que eu estou feia, não, estou gordo, não, tem uma espinha aqui, que tem um meio milímetro de espinha começando a nascer, interna aqui, que você sente, já é o pânico. Pense o impacto disso no cérebro de uma criança de 9 anos, se vê sendo humilhada publicamente por toda a escola, ou por todos os colegas do bairro, ou por todos os outros colegas que ela fez no ambiente digital. O impacto dessa experiência, às vezes para a gente até parece bobagem, a gente tende a minimizar a consequência psicológica de um desconforto emocional que as nossas crianças têm na internet. Mas a vida digital delas é extremamente importante, quase que não dá para diferenciar da vida, né, com sentido mais amplo. É essa metáfora que eu quero que vocês carreguem daqui, de que não é apenas o conteúdo que faz diferença, e isso tem vários estudos, né, como eu disse, da Sociedade Americana, né, de cirurgiões, e outros que provam, né, que essas experiências têm consequências. Eu vou avançar aqui para a gente poder ouvir as perguntas de vocês. E essas escolhas de design precisam ser colocadas no escrutínio público. Porque é muito injusto deixar essa responsabilidade total de proteção das crianças na internet só com as famílias e com as escolas. Porque a gente não está falando de uma relação justa, equilibrada. A gente está falando das maiores empresas do planeta Terra. E a gente está falando de design de produtos que tem muito investimento em ferramentas para maximizar o tempo digital das nossas crianças e adolescentes. E aí não estou dizendo aqui nada contra, eu trabalhei muitos anos e continuo tendo muito respeito às plataformas, Meta, Google, todas elas. Tem pessoas incríveis fazendo coisas lá dentro. Mas a questão é que o fato é, não tem tecnologia para saber que é uma criança de 9 anos que está naquele perfil do TikTok? Será que não tem como saber o Instagram que sabe milimetricamente a cor da cueca que eu estou usando? Não sabe, por estimativa,
indicar que ali é muito provável que seja uma criança menor de 13 anos e dar um alerta, dizer, olha, perfil bloqueado temporariamente até que se prove que tem. Né? Dá o ônus de ajudar as famílias, inclusive, que às vezes nem sabem que os filhos têm perfil no TikTok. Vocês aqui sabem, mas pensa nos outros 20, quase, se não você fazer a conta, mas considerando que a gente está aqui entre 10% da população brasileira em termos de classe social, pense os outros milhões de crianças que os pais não sabem nem sequer pronunciar a palavra TikTok. E estão lá horas e horas por dia consumindo perfil e conteúdo. Tem tecnologia para saber que é uma criança e para poder, pelo menos, criar mais ferramentas para facilitar a nossa vida de pais e mães, para a gente poder ter mais referências de ter uma experiência positiva na internet. Então, esses mecanismos de controle parental, já tem alguns, esse é um exemplo prático, para vocês não saírem aqui sem nenhuma dica prática, mas a gente precisa lembrar, essa simetria de poder é muito injusta, das empresas não se comprometerem mais proativamente em nos ajudar a resolver essa equação, né, de ter ambientes feitos de forma apropriada às diferentes idades da vida e saber reconhecer que quando tem crianças muito pequenas, num ambiente que é feito para crianças maiores, que a gente tem os devidos mecanismos, né? E aqui é o que a Inglaterra tem feito, é o que a Europa, o Bloco Europeu fez com o DSA, é o que alguns estados dos Estados Unidos estava fazendo, né? Agora mudou um pouco a perspectiva, mas não é nada de nenhuma, digamos, viagem autoritária, é exatamente o que a Inglaterra fez. Tem um age code, tem um código de desenho de plataformas apropriado às idades. Olha, você é de uma startup, você é uma big tech, você é um inovador, você é uma empresa pública ou qualquer empresa privada que vai desenvolver um produto digital para uma criança ou para um adolescente, está aqui um conjunto de critérios, de parâmetros que você precisa obedecer. Simples. Né? E às vezes a gente pensa aqui no Brasil nisso, ainda está um pouco longe. Então, coisas como isso, que depois de muita briga, já começa a ter. Todo celular vem de fábrica agora com uma função chamada controle de tempo e de bem-estar. Essa aqui é uma tela do Android. Todos os celulares que não são Apple geralmente são Android. E as derivações, tipo Xiaomi, essas outras, Xiaomi e outras, usam alguma derivação do Android. E na Apple tem também, da direita ali, o controle de tempo de uso. Para, de fato, organizar a nossa dieta digital, em família, inclusive. Né? Porque dá trabalho, é um pouco mais de coisa, mas é certamente um investimento de tempo que vale a pena. Lembrar que jogos e aplicativos também têm classificação indicativa. Está toda essa discussão globalmente em reforma, digamos assim, mas mesmo hoje, se entra numa loja do Apple Store ou do Google Play, fica meio escondidinho, mas reparem, tem uma classificação indicativa. Cada app tem. No caso do site do Ministério da Justiça, você tem também para jogos eletrônicos. Antigamente vinha na capa do jogo, né? Mas não tem mais jogo na capa, né? O jogo é tudo digital agora também. Nem mais o PlayStation acho que nem vem mais, né? Parou há um tempo já, né? Não vem mais o DVD lá. Porque antes tinha na capa do jogo, né? Você vai comprar o jogo, tem lá a classificação indicativa. Agora está tudo no digital também, mas todos os jogos têm classificação indicativa, que é um norte. Ah, meu filho tem 7 anos. Quer jogar o GTA? Talvez ainda não, vamos ver. Vamos jogar junto para ver? De repente, ok. É muito particular também, né? Porque cada família tem seus valores, cada família tem os seus critérios. De repente tem um pai que super joga. A cultura de jogo é super forte na família. E a criança de 7 anos já está super safa. Né? Eu já tive essas conversas com meus sobrinhos. Meu filho ainda não joga, eu não jogo muito. Mas tenho sobrinhos que são hard users de jogo. E na época eles tinham uns 10, eles já jogavam GTA. Eu puxando esse papo, né? O tio chato, especialista querendo fazer entrevista. E ele me mandou uma assim... Tipo, é óbvio que eu tenho total noção que isso não vai acontecer na verdade. Era tão óbvio para ele que era a diferença entre o limite do universo do jogo, do fictício e a vida real, que assim, ele nem precisou conversar muito, eu me convenci rápido. Mas tem outras crianças que não. Né? E tem pesquisas mostrando hoje, eu já vou encerrar, Sandra, que um perigo que a gente tem tido, não só nos jogos, mas especialmente nas redes sociais, é o que a gente chama da dessensibilização. Você tem uma criança que desde os 5 anos
ela se habitua a ver conteúdos de violência gráfica no jogo, depois ela vê no YouTube, depois ela vê no TikTok, depois ela vê no grupo do WhatsApp. Você tem, durante alguns anos da vida, tanto contato com conteúdo de violência gráfica, que você dessensibiliza aquele indivíduo a experiências de violência extrema. E todos aqueles episódios de ataques às escolas que a gente viveu no Brasil está muito conectado a isso. Há uma dessensibilização e uma desumanização do outro a partir dessas experiências de dessensibilização de conteúdos de violência gráfica. O jogo é um dos aspectos, mas não é o único. E tudo isso para dizer que é complexo mesmo, mas, de novo, não é que viu uma vez, jogou GTA uma vez, não, mas ele joga sistematicamente desde muito pequeno jogos de muita violência. Ele participa em comunidades no Discord que são muito frequentadas por adultos ou adolescentes mais velhos com muito conteúdo de violência. Ele entra em grupos de WhatsApp e Telegram que tem muito conteúdo de violência. Isso num cérebro que está em pleno desenvolvimento. Então, essas equações são complexas, mas vocês conhecem as suas famílias e sabem muito bem como equilibrar. E a equação, para tentar fazer alguma coisa um pouco mais objetiva, é a que eu falei no início. É entender quais são as oportunidades que cada plataforma, cada jogo, quais são as eventuais oportunidades que eu poderia ter permitindo que meu filho tenha um tablet. Mas mais do que isso, o que eu preciso fazer para converter essa oportunidade num benefício? E a mesma escolha que a escola tem que se fazer quando ela adota a educação digital. Só ter o equipamento não serve, você tem que ter um projeto pedagógico para converter as oportunidades do espaço maker, da robótica, porque se você levar os estudantes lá para olhar o robô, ninguém vai aprender nada. Essa conversão é que é importante. E da mesma forma, o contrário. Eu tenho que conhecer quais são os perigos de um jogo online. Quais são os perigos possíveis no Roblox, no Minecraft? Quais são os perigos nos jogos que meus filhos jogam? Quais são os perigos no TikTok, no Instagram, no YouTube, ou no YouTube Kids? É um trabalhinho? É um trabalhinho, mas é um trabalhinho que vale a pena. E a gente faz para quando nossos filhos vão à rua, né? A metáfora. Eu não deixo meu filho sair para vou dar uma passeadinha aqui na Unicamp, vou dar uma voltinha. 7 anos de idade. Vou passar a tarde lá, sozinho, vou pegar o buzu. Vai, meu filho. Mas no digital a gente não tem esse mesmo filtro de cuidado, de camadas de, calma lá, você está indo aonde? Está indo com quem? Que horas que você vai, que horas que você volta? Quem que você vai encontrar lá? Essas são as mesmas perguntas que nossos bisavós faziam, essas que a gente tem que continuar fazendo. Mas não é da porta para fora, é da porta para dentro também. Né? E isso a escola tem ajudado, vocês estão num lugar privilegiado, né? Que é a educação digital, que a gente precisa ter mais educação digital, não menos. Tirar o celular da escola é tirar o celular pessoal dos estudantes para um uso passivo. Porque a lei não proíbe celular na escola. Inclusive o uso pessoal do celular é permitido pela lei, para uso pedagógico, guiado pelo professor. Então, para a gente não confundir também, porque não é tirar completamente a tecnologia da vida das nossas crianças. É reorganizar o cardápio digital da escola, reorganizar o cardápio digital das famílias, para que a gente possa ter uma diversidade. Pode ter um pouquinho de bacon, vai ter batatinha frita, pode ter um Pringles, pode ter também, mas vamos comer salada, vai ter que engolir brócolis, vai ter que comer diversidade de nutrientes, que senão vai faltar alguma coisa. Né? E ficar sem nada de digital também vai faltar alguma coisa. O mundo é digital. Se você não tiver os nutrientes mínimos para ter habilidades digitais mínimas para viver no mundo contemporâneo, está perdido. Por isso que a escola precisa fazer educação digital. Que você faz com o laboratório maker, você faz também com tablet, faz com notebook, mas faz também com artes, faz também com idiomas, faz com outras várias metodologias que a gente chama desplugadas para poder falar de pensamento computacional, para falar de mundo digital, né, e para falar de tudo isso que a gente está falando aqui também. Então, eu queria terminar dizendo que é um desafio que está posto, mas que ninguém aprende sozinho habilidade digital só porque usa passivo redes sociais, especialmente hoje que você não tem essa agência. Né? Ah, mas meu filho manja muito, usa mais do que eu. Primeiro, o digital muda muito rápido, então mesmo eles estão tendo que aprender, tá aí o ChatGPT, tá agora o DeepSeek, daqui a pouco vai vir o XYZ que a gente não sabe,
Todo mundo está aprendendo a mexer no digital. Então não tem essa de eu estou muito velho para isso. Não, está todo mundo vivo, graças a Deus. Todo mundo tem condição de se apropriar de alguma maneira. E outro mito desse negócio de nativo digital. Não existe nativo digital, pessoal. Nativo digital não existe porque o digital muda e porque ninguém aprende habilidade crítica, ninguém aprende habilidade emocional, ninguém aprende habilidade social rolando o feed infinito do TikTok. Eu posso usar 10 horas por dia o TikTok. Tem coisa legal no TikTok? Tem. Mas, de novo, para você converter isso num aprendizado, depende de nós adultos. As crianças precisam da nossa mediação para aprender as habilidades mais críticas. E um dado é cruel. Os adolescentes brasileiros não sabem, metade dos adolescentes na pesquisa disseram que o primeiro resultado da busca é o mais verdadeiro e o mais importante quando ele busca alguma coisa na internet. Eles ignoram completamente que pelo menos os 10 primeiros são links patrocinados que o algoritmo coloca na frente dos demais porque alguém pagou para isso. Inclusive conteúdo que nem confere a relação com o que você buscou às vezes. E a mesma coisa eles acham que o feed do Instagram vê a mensagem mais atual que o coleguinha publicou no Instagram dele. Ignoram que o algoritmo filtra o conteúdo também. Ou seja, uma coisa que é o óbvio hoje, o mais básico do funcionamento digital, que é o funcionamento dos algoritmos, eles ignoram. Metade dos adolescentes, que se dizem muito nativos digitais, ignoram. Então, além da dieta digital, eu deixo vocês com essa provocação da resiliência digital, que é essa capacidade de poder acionar algumas habilidades para se proteger de uma situação de violência. E não existe esse mundo onde não terá uma situação de violência online. A questão é, como que a gente habilita nossas crianças e adolescentes para terem as habilidades necessárias, mínimas pelo menos, para saber quais são os perigos e ter noção do que fazer na hora que se deparar com ele. É isso que vai fazer a diferença. Porque isso depende também de uma relação de confiança nossa. Que vocês sabem bem, o que as crianças hoje têm mais medo é que vocês tirem de uma vez por todas as telas da vida delas. Que vocês castiguem sem celular, castiguem sem tablet, castiguem sem TV ou sem videogame, né, que a gente tem usado como castigo. Se a gente cria essa relação de desconfiança e de medo, você gera o silêncio. Porque quando ele passar um perrengue na internet, ou quando ele estiver sofrendo um bullying, ou quando ele tiver feito uma besteira na internet, muito provavelmente eles não vão contar para vocês. Porque eles sabem que provavelmente a primeira reação vai ser semana offline, né? E outras tantas punições que podem acontecer. Eu sei que é desafiador, mas a gente tem que achar uma forma em que vocês sejam a referência para pedir ajuda. Porque se vocês não são referência para pedir ajuda, as estatísticas têm mostrado, a referência é uma outra criança, ou um outro adolescente. Ou pior ainda, um jovem adulto que é amigo lá, brother do Discord, é o brother que conheceu no jogo. É o amiguinho virtual que supõe-se que tem 16 e pode ter 58. Que é o brother lá, que é super camarada, que ajuda com tudo, sabe tudo. Então, a gente se colocar nesse lugar de ser também referência para a vida digital, não precisa vocês serem experts do digital. É só dizer assim, vamos resolver esse pepino juntos. É se colocar à disposição para poder estar junto na hora que tiver um problema. Porque a questão não é se vai passar por um problema ou não. A questão é quando e como vai reagir na situação de problema. Porque é inevitável. Inevitável. Né? E eu nem falei de acesso à pornografia, por exemplo. Que hoje é o que educa sexualmente as crianças na maior parte do mundo, é o conteúdo de consumo de indústria pornográfica. Que é o pior tipo de referência possível, mas é o único espaço que muitas crianças e adolescentes têm para poder falar sobre isso. Então, eu vou terminar por aqui, já passei bastante do tempo combinado. Vou deixar com a Sandra alguns materiais de apoio que vocês podem ter, e destaco só esse, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando da importância do contato das crianças com a natureza para o desenvolvimento saudável das crianças. Contato com a natureza, pura e simplesmente. Pode parecer algo, né, absurdo, mas é algo que falta em muitas infâncias e tem causado prejuízo no desenvolvimento. Eu vou parar por aqui, teriam outras coisas para a gente conversar, mas eu queria
Peço desculpa que extrapolei um pouquinho, mas a gente tem um tempo de, para quem sobreviveu ainda, a paciência até agora, tirar as dúvidas de vocês. Agradeço pela atenção, pela disponibilidade. Espero ter feito com essa metralhadora de informações, né? Peço desculpa que é um pouco rápido, mas quis fazer um panorama para fazer uma provocação que sensibilize vocês, não para ter medo da internet, né? Como a gente diz, né? Proteger as crianças na internet e não da internet. Dá trabalho? Dá trabalho, mas uma coisa que eu posso te confirmar vale cada segundo de investimento que a gente fizer em organizar a dieta digital da nossa família, para que a gente fique com o melhor das duas partes. O melhor da internet e também o melhor das outras experiências que vão desenvolver nossos filhos para esse mundo tão incerto e complexo que é esse que a gente vive agora. Ok? Muito obrigado. Um de cada vez. Né? O primeiro é sempre mais difícil. Né? Vamos lá. Olá, boa noite. Tudo bem? Gostaria de saber se existe algum estudo realmente comprovado cientificamente, uma correlação entre o uso passivo, né, como descreveu aí da internet, com o analfabetismo funcional. Porque o analfabetismo em si, né, o nosso aqui, é praticamente surpreendentemente igual ao da Alemanha e de muitos outros países. Mas o funcional nosso eu acredito, que é bem mais elevado. Então, você tem alguma correlação com esse uso até de tela? Obrigado. Tá, prometo que vou tentar fazer respostas curtas, Sandra. Tem alguns estudos, especialmente tem uns feitos por essas agências de consultoria global, tipo McKinsey e outras, sobre a enormidade do que você está chamando de analfabetismo funcional. Não é exatamente esse termo que o pessoal usa, mas dos jovens adultos que estão entrando no mercado de trabalho com habilidades básicas, como tipo gerenciar uma planilha, gerenciar um banco de dados e gerenciar tarefas de organização do próprio tempo no ambiente de trabalho. Justamente porque não pularam essa etapa. A gente teve, né, da datilografia até as aulas de informática, a gente entrou num vácuo. Tem um período em que essa garotada só teve a experiência social da internet e não teve essa parte instrumental de habilidades básicas, de funções de manejo de banco de dados, de planilha, mesmo de elaboração de conteúdo. Então tem algumas pesquisas assim, tem muito mais evidência, mais robusta, científica, com relação à saúde mental e correlação. Há uma discussão sobre causalidade. No livro do Jonathan Haidt, que é muito bom, o livro é incrível, mas eu não concordo não estou convencido com a causalidade. Não é apenas a rede social, o uso passivo da rede social, que causa os problemas de saúde mental que a gente vê, mas está mais do que evidente a correlação do uso passivo, do uso intenso, com problemas graves de saúde mental, depressão, angústia e inclusive suicídio entre crianças e adolescentes. Do aspecto funcional também a gente tem visto esse dado do PISA, Avaliação Internacional da Educação, mostrando a queda em criatividade, pela primeira vez, o indicador de criatividade, com todos esses investimentos de inovação, caiu o indicador, já é um super alerta. E esses dados das consultorias globais dizendo que tem uma lacuna aí de habilidades para o mundo do trabalho, as básicas, que eles até sabem mexer no ChatGPT, mas não tem essa habilidade mais básica de organizar a informação e raciocínio lógico, por exemplo, para poder entender como o ChatGPT funciona minimamente. Né? Entender o que é um modelo de linguagem de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, entender o que é um LLM, que vocês aqui devem trabalhar tudo isso, mas tem esse gap aí, tem essa fragilidade nessas habilidades mais funcionais, sim, e algumas consultorias têm feito essas análises. E o PISA, que é o indicador da educação, fala disso também. E a própria Unesco, em 2023, publicou um relatório global de monitoramento da educação global, provando que mesmo os países nórdicos, né, os países que tinham muita tecnologia, especialmente a Finlândia, a Noruega, eles avaliaram que erraram na mão ali, porque
mais tecnologia não significa melhoria nas habilidades necessárias para formar bem um aluno, e eles até recuaram várias casinhas, porque todos nós, vamos combinar, fomos pegos pela armadilha do marketing das grandes empresas de tecnologia, nos convencendo de que mais era melhor, mais tecnologia é melhor, mais inovação, mais criatividade, mais colaboração, mais participação. A gente só ficou vendo no mais, todo mundo ficou deslumbrado que mais é melhor. E agora a gente tem evidências de que, por exemplo, menos tecnologia em alguns formatos na escola é melhor. Por exemplo, menos celular pessoal e mais dispositivos coletivos fazem diferença. Mas já tem alguns dados sobre isso. Tem um grupo no Brasil fazendo, mas não deu muito certo, que era justamente uma pesquisa específica sobre analfabetismo digital, que era para pensar justamente o grau de analfabetismo nas habilidades digitais básicas. E agora a gente está trabalhando com o conceito da ITU, que é a União Internacional das Telecomunicações. No mundo inteiro se trabalha com o conceito de conectividade significativa, que não usa o termo analfabetismo digital, mas usa medidores para qual é o grau de conectividade significativa dos países. E aí entra capacidades instrumentais básicas que a gente está bem mal. Inclusive, nossos adolescentes, que a gente acha que estão super bem, não sabem muito dizer o que é um algoritmo, por exemplo. Boa noite. Muito boa essa conversa. Eu acho que é desde nossos pais, sogros, né? Tem as 3 gerações aí. A nossa e a dos filhos. Eu acho que está difícil a gente achar bons conteúdos e selecionar nosso alimento aí, né? A gente vê desde a geração dos acima de 60, que estão, para mim, completamente perdidos do que seguir de conteúdo, a gente e as crianças. Mas uma coisa que eu penso assim, da gente realmente convidar as famílias a querer discutir, né? O que é um bom conteúdo, o que eu achei de legal para passar para os filhos, né? Porque acho que a cada ano, desde o 3º ano da minha filha, eu tento isso, às vezes, nessas listas de WhatsApp que a gente tem, né? Começar uma conversa assim, vocês têm visto algum aplicativo legal, alguma série legal, alguma coisa educativa? Poucos pais respondem, né? A gente já fala assim, não, a criança que sabe achar isso. E é muito difícil a gente achar coisas interessantes para passar para os filhos. E eu acho que é nosso papel, né? Se você falar assim, vamos encontrar no shopping, vai todo mundo. Agora, você falar, vamos discutir coisas úteis para as crianças, é muito pouco responsivo, porque a gente precisa dessa energia, né? E acho que até isso seria legal a escola ajudar, mas eu sei que é papel nosso também. Será que em cada turma a gente montar uma lista de coisas top interessantes e ter alguma lista de recomendações junto com a escola, né? Com o papel nosso mesmo. Cada turma podia sugerir 5, 6 canais ou sites, né? Eu acho que a gente se engajar mais seria bem legal, assim, como escola, né? Acabou de dar o projeto completo aí, já gostei. Você deu a sugestão aí, já respondeu melhor do que eu. Se cada um de vocês compartilhar, e de repente o time dá trabalho para a equipe, nem só da equipe, mas o trabalho da escola poder ajudar a fazer uma espécie de curadoria. Cada um manda algumas dicas e vocês compartilharem. Tem um canal que eu recomendo muito, eu até esqueci de botar no slide, que é o Portal Lunetas, para quem não conhece, né? Que é lá do Instituto Alana. E que é muito legal, não é só sobre tecnologia, é sobre tudo que diz respeito à criança e adolescente. E aí tem muitas recomendações legais. Eu mesmo como pai, mesmo sendo especialista, eu tenho super também essa necessidade de referência, né? E outro dia eu peguei lá no Lunetas uma referência de 10 séries de desenhos de baixo estímulo para poder assistir com meu filho de 5 anos. Ele não gosta de todos, mas... É muito legal, porque, poxa, me abriu várias janelas. Então, é muito legal isso, de trocar mesmo experiência. Claro, cada família vai ter os seus hábitos, os seus valores. Mas o que você falou é fundamental. Criar momentos de, em família, falarmos sobre o que a gente gosta, o que é bom conteúdo, o que é um conteúdo que é ruim, o que eu não gosto muito, quanto que eu encho o saco do celular, quanto que eu sinto falta do celular.
Falar sobre isso é muito importante em família, para que vocês conheçam qual é a percepção dos seus filhos sobre o celular. E também não fiquem achando que eles acham tudo maravilhoso, não. Eu faço muito projeto com adolescentes e a gente conversa muito com os adolescentes. Eles têm muita ciência dos problemas. Eles sentem na pele. Desde dizer assim, meu olho cansa, dói pra caramba, e eu acho que eu aumentei 2 graus de miopia por causa do celular. Outros falam, minha nuca cansa, não para de doer. E outros falam, poxa, já fiquei malzão, achei que eu estava em depressão quando eu não pude usar o celular durante uma ocasião. Eles têm muita ciência do incômodo que gera na vida deles. E os pequenos também. Então esse papo é muito legal. Fazer isso é muito didático. Alguns filmes ajudam também, né? Alguns mais hardcore para vocês assistirem, outros mais tranquilos, né? O Tarja Branca também, que é muito legal, um filme brasileiro que fala da importância do brincar na infância, muito bom esse filme. Esses são mais antigos, mas são super atuais ainda. O Confiar, Homens, Mulheres e Filhos, é justamente toda essa conversa sobre tecnologia na relação das nossas vidas. O Começo da Vida 2 é muito incrível também, esse filme é muito legal, que fala sobre a importância do livre brincar em relação a esse mundo super digital. E esses filmes que dá para ver com os adolescentes, né? O Privacidade Hackeada, para discutir toda essa discussão de manipulação de dados digitais, mesmo o Dilema das Redes, conferem lá a classificação indicativa, mas assistir com os adolescentes, ter um papo, sessão cinema em família, vamos ter um papo cabeça depois do filme também, ou um papo tranquilo. É muito legal fazer isso, né? Fazer essas experiências de conversar em família sobre isso, né? E aqui acho que tem o Portal Lunetas é um desses aí também. Tem várias dicas legais aí para pensar essa questão do acesso à cidade. Porque a gente falou muito do digital aqui, mas está tudo junto, né? As cidades mudaram. As cidades não tem mais, como a gente já teve, espaços seguros, espaços públicos seguros para ir curtir num parque, para ir curtir numa praça, né? As crianças não têm mais uma praça para chamar de sua. Né? Talvez vocês tiveram isso. A gente tem a violência urbana, né? E a gente tem a mudança na configuração das nossas famílias. Né? A gente tem cada vez famílias mais nucleares. Antes tinha tio, primo, um enteado, sempre tinha um primo, um tio passando aqui, morando aqui durante um mês. Eram famílias mais próximas. Né? Eu não sei como é aqui em Campinas, mas suponho que é parecido com outras grandes cidades. A gente perdeu um pouco isso. Não totalmente, mas assim, está mais cada um no seu quadrado. Né? Então você junta isso. A gente já não tem mais tempo para as nossas crianças como antigamente adultos tinham. Porque não era só o pai e mãe que precisava ter tempo para... Sempre tinha alguém perto, né? Tem lá, vai ficar na casa da prima, vai ficar não sei o quê. Então, junta tudo isso, é difícil. Né? A gente trabalha 3 turnos, homens e mulheres trabalham, os avós trabalham muitas vezes ainda, porque tem que manter a vida econômica ativa, ou porque gostam, ou porque precisam. E cada vez menos as crianças têm a oportunidade de estar conosco. Uma provocação cruel essa de fazer. Eu me faço também, eu me sinto mal, mas eu vou compartilhar porque é real. Tentem fazer a conta de quantas horas os seus filhos passam diante de uma tela versus as horas que eles passam com vocês. Bota na ponta do lápis. É cruel essa relação. O repertório de referências identitárias, de referências de valores, de referências de ideais, de sonhos, de desejos, de vontades, do que vocês, num papo de café da manhã, papo de indo para a escola de carro, papo de piada, de conversa. Oh, filho, sabe o que aconteceu um dia comigo? Conversa tola que a gente tem, que nos passa valores, que nos passa experiência, repertório. O repertório dessas gerações hoje é majoritariamente composto pela lista dos top 10 influenciadores que eles curtem. Sejam grandes, pequenos, ele tem nicho e micronicho. Quem forma repertório identitário hoje das novas gerações, majoritariamente, são os influenciadores digitais. Nada contra os influenciadores digitais, mas eu quero participar mais desse negócio do meu filho. Eu não quero que meu filho seja formado apenas ou majoritariamente por pessoas estranhas, que podem ser incríveis. Mas lá na casa deles, eles cuidam dos filhos deles. Na minha, eu quero cuidar do meu. Eu sei que é cruel isso porque, assim, de novo, a gente não tem tempo, enfim, é o corre da vida cotidiana nesse mundo de hoje. Mas o fato é esse. A gente tem mais momentos para falar da dieta digital em família
é muito poderoso. E quem sabe aproveitar, inclusive, essa coisa de não pode celular na escola, aqui acho que já faz tempo que não podia, né? Mas como a lei agora é nacional, vamos tentar ir desplugando, do café da manhã até a escola, fazer um momento desplugado da família, para a gente poder criando outras formas, né, de estar juntos sem as telas. Isso é poderoso também. Eu acho que é bem didático e a gente tem ouvido relatos incríveis dos adolescentes, inclusive, que estavam pé da vida no começo, dizendo, porque é absurdo, eu tenho meu celular, eu faço o que eu quiser. Poxa, até que não é tão ruim assim, né? Poxa, legal, né? Tem uma galera legal que eu nunca tinha conversado na escola, um pessoal legal. Pô, agora eu estou fazendo jogar rugby. Nem sabia que tinha rugby no Brasil, massa demais jogar rugby. Começam a descobrir coisas, né? Experiências. Começam a namorar, começam a fazer coisas que não estava fazendo, não tinha tempo de ver, né? O caminho da escola até em casa, nossa, tinha isso aqui no caminho do meu bairro. Perceber a cidade, né? Perceber o espaço geográfico, são mudanças que são bem importantes. E um último comentário, que eu queria ouvir mais perguntas ainda. Eu gosto muito dessa metáfora que uma vez eu estava dando uma palestra com a Roseli Saião, nem sei se ela está ativa ainda, é super incrível. Ela falou assim, isso faz uns 10 anos já, ela falou assim, olha, o problema é que a gente tem hoje, e vale ainda hoje, essa geração GPS, que, do ponto de vista simbólico, na formação identitária, elas estão tão delegando as escolhas e os caminhos para o GPS do celular, que se acaba a bateria, eles não fazem ideia de onde eles estão. Não faz ideia de onde está. A gente, aqui, e de novo, não é uma questão nostálgica, mas vejam, são habilidades para a vida. Que quando você soma uma mais a outra, você está super 10. Se tiver só analógica e não tiver a digital, você também está perdendo. Mas quando a gente teve que aprender a mexer mapa, e eu passei a infância em São Paulo, capital, aquela selva de pedra, morava no bairro longe do centro, pegar um ônibus em São Paulo com 15 anos, eu lembro até hoje, adrenalina, taquicardia, meu Deus. E aí vamos lá, é o número do ônibus numa mão e um mapinha na outra, e vamos lá para o centro conhecer como é. Adrenalina, você saber pegar um mapa, cidade de São Paulo, aí você vai aqui, vá para a página 238. Aí você vai na rua Cabo, 525, aí não, volta, até você achar, você aprender a se localizar na cidade e a se virar sozinho e ter essa autoconfiança de, não, eu consigo, pô, eu vou enfrentar esse desafio. A metáfora é perfeita e vale não é só para o deslocamento urbano, vale para a vida. Se você é uma pessoa que sabe manusear minimamente um mapa, você tem habilidades básicas de ler um mapa, e aí vamos extrapolar para referências da vida, valores, você tem princípios, você tem noção da empatia, você sabe o que é uma boa conversa em família, você sabe o que é juntar a família e fazer uma feijoada, fazer um churrasco, fazer um tacho de carneiro, qualquer que seja a comida de vocês. Esses rituais familiares que a gente vive e marca a nossa experiência, que nos dá a referência, da mesma forma de autonomia, de conhecer a sua cidade, de conhecer o país onde você mora, de ter uma âncora de habilidades básicas para viver na cidade e no espaço onde você convive, cara, você bota um GPS na mão, você vai para qualquer lugar. Né? A gente que viveu se virando, ia viajar na Europa, lembra? Que não sabia falar o idioma, vocês talvez muitos saibam, mas... Né? Aquela adrenalina, pegar um trem, mapa daqui, mapa dali. Esse se virar cria condições de habilidades. Se você soma essas habilidades analógicas com o GPS, caramba. Só que a gente tem tido essa geração que delegou completamente a essas ferramentas a capacidade de ter algumas habilidades. E aí a gente começa a ver problema com o ChatGPT e companhia. De novo, não é uma questão nostálgica, tira a tecnologia, mas se a gente consegue ter tecnologia mais essas outras habilidades que a tecnologia sozinha não vai nos dar, habilidades emocionais, habilidades sociais, capacidade de empatia, o ChatGPT não vai te ensinar. Tem o Caractere.ia, se vocês quiserem brincar, tem lá. Ele cria uma relação íntima com os adolescentes. Vocês viram, teve até um menino que cometeu suicídio porque estava profundamente apaixonado por um Caractere.ia, que é uma inteligência artificial que modela a partir do teu desejo. Ele fantasiou sexualmente, inclusive, era namorado, era o amor platônico idealizado, ainda tinha uma conexão com
aquela série, oh meu Deus, o Game of Thrones, eu não lembro o nome da personagem, enfim, pensa que a inteligência artificial é capaz de ser treinada para satisfazer os seus desejos mais íntimos, e não estou falando nem de desejo sexual, é de desejo de reconhecimento, de valorização, de estímulo, e no final a inteligência artificial convidou o sujeito para ir encontrá-la. Diz assim, olha, porque aí ele falava, não aguento mais, ninguém me conhece, minha família não me reconhece, meus amigos na escola, situação de depressão seríssimo, e a inteligência artificial foi satisfazendo até a hora de convidá-lo explicitamente a irem ao encontro dela. E aí, explicitamente, foi pensando alternativas para isso acontecer e culminou no suicídio do sujeito. Veja, só para dizer que a intimidade a inteligência artificial consegue simular numa relação, mas a habilidade emocional de reconhecer as suas próprias vulnerabilidades emocionais e saber botar freios, inclusive pedir ajuda quando algo está mal, essa a inteligência artificial não necessariamente vai ensinar para as nossas crianças. Então, de novo, habilidades analógicas mais as digitais, a gente tem superpoderes. Só essas habilidades digitais, e nem habilidades digitais para dizer, né? Só a experiência digital não vai nos levar tão longe como a gente gostaria. Né? Dei uma viajada aqui no final, mas é porque essa coisa da inteligência artificial realmente é muito séria. É muito séria e é muito poderosa. E sem as outras habilidades de freios, a gente vai ter mais desafio pela frente. Vocês têm mais tempo para mais alguma pergunta? Eu estou disponível, mas não sei o tempo de vocês e a paciência. A sugestão que ela deu, a sugestão que você deu de curadoria, quando a Januária esteve conosco, ela foi muito generosa e deixou uma curadoria extensa, né, Thaís? E nós já enviamos 3 edições com referências que ela nos trouxe. Eu estou vendo aqui que o Rodrigo também está deixando uma porção. Então, a gente se compromete, né, Thaís, a continuar editando isso. A gente tem pensado que Diálogos RB pode ser para além da palestra, né? Pode ser também por esse meio, disponibilizando algumas curadorias que a gente já começou a fazer. Oi. Controle parental, só o que vem no celular já é suficiente ou precisa de uma outra empresa, um outro aplicativo que seja bacana? Sim, por favor. Ele falou no celular. Smart TV, tem alguma coisa que a gente pode fazer para Tem. A pergunta é do Smart TV também. Vamos lá, então, juro, eu vou tentar ser objetivo. Muito melhor do que nada, com certeza o do celular que vem de fábrica é muito melhor do que não ter nenhum, então super atende várias funções básicas. Eu botei a tela aqui, você tem, nesses básicos que vem de fábrica, tá? Você tem como visualizar quanto tempo fica em cada aplicativo e colocar limite. Olha, esse aplicativo 15 minutos, esse aqui 0 minutos, ele bloqueia, ele sobe o aplicativo da visibilidade da tela do celular. O horário de dormir, tem aqui, ó, de tal horas até horas, o celular tá só vê o relógio, não ativa nada. Então, super funciona, tem muitas opções ali, tanto no iPhone quanto no Android. No Android chama Bem-Estar Digital e Controle dos Pais. No iPhone, tempo de uso, mas é mais do que tempo de uso, porque tem outras funções também do Não Perturbe, né? Coisa simples a fazer, desativar todas as notificações. Quando você vê aquela luzinha vermelha no aplicativo ou o barulhinho de tremer da notificação, isso gera gatilhos neurais que são muito, muito prejudiciais. Então, tirar notificações. E sempre, agora um passo anterior, dependendo da idade, precisa mesmo de um celular? É a pergunta. Outra pergunta, se precisa de um celular, para que precisa do celular? Para comunicar comigo, logística de levar, buscar. E isso está com muita força na Europa e faz muito sentido. Vamos voltar para os dumb phones, que são os celulares burros, digamos assim, que são as gerações anteriores do celular. Celulares modelos mais básicos, duzentão você compra um, R$200. Um celular que vai ligar, manda SMS, tem até alguns que tem joguinho, dá para ouvir música, dá para tirar uma foto, mas é um celular básico, que não precisa ter loja de aplicativos.
De repente você pode voltar a fazer um SMS, não é tão diferente assim do WhatsApp. Porque é para comunicar com quem? Com você, com o tio, com a avó, com alguém que venha buscar. Então, não necessariamente o smartphone é a melhor primeira opção para uma criança, dependendo da idade. Se você precisa, pela logística também, vamos... Então, e a indústria é rápida, né? A Nokia já está lançando alguns modelos atuais, mas que tem essas configurações que são mais apropriadas, que não é só para criança, adultos estão querendo também se livrar um pouco dessas distrações. E tem agora uma opção também que é uma espécie de aplicativo que você baixa e reconfigura, ele opera no sistema operacional. Ele muda a interface do seu celular, que ela vira a moda antiga mesmo. Ele não tem mais os ícones, tem só a lista dos nomes dos aplicativos. Então é uma opção legal também para o primeiro celular ou primeiro tablet, você configurar ele para não ter os aplicativos que vêm de fábrica necessariamente, né? Televisão é menos diversificado, mas tem. Eu uso em casa. Eu usava o YouTube Kids, mas mesmo para o meu filho de 4 anos, eu já não achava que estava legal, porque é muita publicidade. Mas estava me dando muito trabalho. Eu estou usando o perfil infantil do Disney Channel, lá, do Disney Plus, né? E o perfil infantil também do Netflix e o perfil infantil também do... Sim, só que aí não é tão preciso a faixa etária, né? Então, do meu filho tem 5, já aparece uns de 10, e aí ele já aprendeu. Eu falo, papai, eu quero ver esse aqui, tá aparecendo um quadradinho ali, é 10, não pode, né? Eu falo, não, filho, não pode, vamos escolher outro. E aí já nem dou muita atenção. Ah, esse aqui pode, esse aqui tá AL, né, filho? Pode, esse aqui pode. E aí, mesmo assim, eu assisto alguns antes. Para dizer, de novo, não tem nada que a gente possa delegar para isso. Tem um tal do Ninja Go, classificação livre da Lego. Meu filho assiste aquilo, ele fica completamente desnorteado. Ele começa a fazer luta e briga e começa a me bater. É surreal o poder desses negócios de mudar o comportamento da criança. Então, mesmo sendo livre, eu assisto com ele e ajudo a selecionar. Porque não tem nada infalível. Uma outra dica prática para crianças um pouco mais velhas que já possam ter algum aparelho, tipo 10 anos em diante, o Family Link dos aparelhos Android, Google, ele é útil, porque você consegue integrar celular, tablet e TVs Android. Então você consegue criar um perfil para a criança numa única conta do Family Link e a partir do Family Link você delimita, olha, classificação etária é tal, aplicativos limitados aqui. Você pode fazer as playlists também, configurando numa única conta todos os dispositivos Android e família Google. E a Apple também tem o controle da família lá, né? A conta família. Dá um trabalhinho, é chato. E de novo, né? Que eu fico provocando. Poxa, é tão incrível o design, é tão fácil de usar a outra parte, né? Assim, você fazer uma conta no TikTok, no Instagram, ou mesmo usar um produto do Google, é incrível, né? Você pum, 2 cliques, fez. Agora, vai tentar usar o controle parental. Caramba, é difícil. Eu tenho dificuldade. Eu tenho que toda vez atualizar o slide aqui, eu falo, mas como? Aí me joga no negócio em inglês, aí volta para cá e tem 35 páginas de texto. Eu falo, não, eu só quero saber qual é o botão que aperta. Cadê o investimento em design para facilitar a vida da gente? É cruel isso, porque é uma escolha, de novo, é para dificultar. É para dificultar e para, de fato, permitir com que as crianças fiquem consumindo conteúdo que é conteúdo para gerar publicidade. Né? E aí o YouTube Kids me bota lá conteúdo completamente inapropriado de publicidade embutida no vídeo, que é aqueles influencers que são pagos de marketing, de branding, que você tem a publicidade embutida, não fala que é publicidade. Eu tenho dificuldade, eu trabalho com isso, eu capto depois, você fala assim, nitidamente, o cara está recebendo para fazer propaganda dessa escavadeira que ele tira da caixa, faz um unboxing. Em nenhum momento fala que é publicidade, mas você tem certeza que é um vídeo patrocinado. Mas é uma criança brincando, parece tão espontâneo. Né? É cruel isso. Você tem que ter marcadores. Isso é publicidade, isso é um conteúdo cultural, isso é um conteúdo educativo. E aí está tudo misturado no YouTube Kids. Então eu abandonei o YouTube Kids em casa para essa faixa etária até 7 anos. Eu acho que era bom, mas ficou ruim. Então assim... Mas tem Family Link, controle parental, YouTube, Netflix, Amazon Prime tem, Disney tem,
Perfil infantil, alguns perguntam a idade específica e o outro só é uma faixa etária. E aí, de novo, né, é assistir junto e fazer isso que a colega disse, né? Vamos tentar criar um repertório, né? Portal Lunetas vai sair no informativo aqui do colégio também, que tem conteúdo legal, sim. Tem muito conteúdo legal. Agora, pessoal, YouTube normal, evitem. Porque tem muito conteúdo incrível, eles querem YouTube porque eles acham mais coisa. Só que o algoritmo rapidamente coloca eles em conteúdos que não são nada apropriados. É muito rápido, a facilidade de encontrar um conteúdo impróprio é muito rápido. E ainda mais agora com os shorts, que é tipo aquele vídeo bem curtinho, é microsegundo. O seu filho está vendo vídeo de arma, vídeo de acidente, vídeo de espancamento de animais, sei lá. É muito rápida a transição de um conteúdo de um desenho animado para um conteúdo extremamente violento em plataformas como o YouTube. E também no TikTok, que é bastante rápido. Ah, sim, tem, isso me interessa muito. Tem alguns estudos, sim, mostrando que não só... Aqui o web browsing não é só do browsing da web, mas também dos feeds. Ele tem impacto nos nossos estados de humor, profundamente transformam, mas tem alguns estudos mostrando que a nossa capacidade de se concentrar numa determinada informação tem cada vez diminuído mais. E as áreas do cérebro que são acionadas com conteúdos muito rápidos e muito estimulantes são áreas diferentes do cérebro, do pensamento mais analítico, do pensamento do raciocínio lógico. São áreas diferentes, ainda que seja no córtex pré-frontal, são áreas diferentes. E alguns conteúdos desses vídeos, que eu tinha mostrado do design manipulativo, que a gente chama, e tem muita linha de estudo aí que chama design manipulativo ou design persuasivo, os que são um pouco mais soft, estudando técnicas que foram usadas, ainda são usadas pelos designers para capturar áreas do cérebro muito ligadas às emoções. Então, jogo de cores, velocidade, alguns tipos de imagem que acionam reações emocionais muito primárias do cérebro humano, e não as áreas do pensamento lógico, né, o córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos outros animais. Então, sim, esses vídeos rápidos, estimulantes, nos habituam a essas recompensas neurais, de neurotransmissores, de resposta rápida de estímulo. Dopamina e outros neurotransmissores que... E é o mesmo princípio do cassino, como eu falei. É a mesma lógica do cassino, te dá vontade de mais. Porque a dopamina, a descarga de dopamina que dá o prazer, ela não está quando você consegue a coisa, é na busca da coisa. É na expectativa do que você vai ver no próximo. Não é no vídeo em si que você sente a descarga de prazer. É na sensação de prazer do próximo vídeo. Vocês já repararam que se você para num vídeo no TikTok ou no Instagram, no Reels, e você fica muito tempo ali, eu me surpreendi esses dias com isso. Aparece, reparem, deixe no Reels parado um tempo, de propósito. Aparece uma mãozinha assim, como se fosse do mouse, simulando um arrastar para cima e fala, arraste para cima para ver mais. E ele fica simulando assim, um arrastar para cima, ele arrasta metade, mostra um pedacinho do próximo conteúdo e para. Arraste para cima para ver mais, arraste para cima para ver mais. É esse estímulo constante que tem efeitos, a gente ainda não... Isso é muito recente para a ciência, né? Mas já tem alguns estudos mostrando a dificuldade dessas gerações de ler 5 páginas que a professora manda ler. Imagina, ler Dom Casmurro, Primo Basílio já era torturante para muitos de nós, né, naquela época, imagine agora. E é cruel isso, porque, de novo, são áreas do cérebro que estão deixando de ser estimuladas. O negócio é ter os dois. É legal ter Reels, é bacana. Pô, um vídeo de 15 segundos consegue resumir uma coisa incrível. Quem nunca viu coisas incríveis em vídeos curtos? Eu já vi um monte de coisa legal, de receita a pensamento complexo. Mas você ter, no seu desenvolvimento cerebral, dos 6 anos de idade até os 15, só essa experiência, o seu cérebro se formata de uma forma que cria um certo tipo de dependência desse tipo de estímulo.
Porque o professor não faz estímulo, o livro não faz estímulo, ver um longa-metragem que não seja um filme, aquele super acelerado. E aí, no final, é um desperdício de cérebro. Então, assim, tem pesquisas nessa área, inclusive com PET scan. Eles colocam as pessoas, adultos e adolescentes, crianças é mais difícil porque tem questões éticas, mas é escanear o cérebro funcionando durante a experiência de ver o TikTok, e depois lendo um livro, e depois assistindo um filme na televisão, e depois só lembrando de um dia legal de uma viagem. E aí compara as áreas do cérebro que são estimuladas. E as áreas que são estimuladas no Reels, no Shorts, no TikTok, são as mesmas que são estimuladas por heroína, cocaína e por outras drogas hiperestimulantes que geram algum grau de recompensa imediata. É o mesmo mecanismo cerebral de recompensa do que para algumas drogas desse tipo. Não é que é a mesma coisa, não gera dependência igual, mas é curioso que sejam as mesmas áreas. E aí, de novo, são escolhas de design. O que me chateia é que, assim, como alguém que ama a internet, não precisava ser assim. Tem como a gente escolher como desenhar as tecnologias também protetivas para crianças. Tem um monte de documento. Eu pulei essa parte chata para vocês. Eu trabalho com todos eles. Tem documento da Unesco, tem documento da Unicef, tem documento de muita gente legal. Com o caminho das pedras. É só investir, é só aceitar, diminuir um pouquinho a margem de lucro para proteger crianças e adolescentes. Né? Eu acho que esse é um investimento que vale a pena como humanidade a gente fazer. E ainda assim os negócios podem continuar muito bem, porque a gente não está falando de uma startup que vai falir porque tem que contratar um time de segurança digital. Né? A gente está falando das principais plataformas do planeta, e aí virou geopolítica hoje, né? Falar disso. Pois é, não deixa. E é verdade, não deixa mesmo, porque... Enfim. Mas é isso, assim, é possível, tem gente boa criando coisas novas também, vamos ver. A Austrália tem feito coisas, a Inglaterra tem feito coisas. O Bloco Europeu, acabei de participar hoje de manhã de uma reunião do Bloco Europeu fazendo toda a implementação do DSA. E assim, vamos olhar com carinho, porque o Brasil também tem coisas boas, ainda que pareça tudo perdido. Tem bons projetos de lei no Brasil para fazer isso acontecer. Está vindo aí em breve um chamado 2628. Quando ouvirem falar, levem a sério, porque tem projetos muito legais para poder equilibrar um pouco inovação digital com mais proteção de crianças e adolescentes, pensando no bem-estar. E é possível fazer também do modo brasileiro, a gente ter como proteger também nossas crianças. Né? E eu termino só dizendo uma coisa. É cruel também porque mesmo o TikTok, as plataformas da Meta e Google, na Europa, tem algumas ferramentas bem diferentes daqui quando diz respeito a criança e adolescente. E não é justo que tenha o que a gente chama do duplo padrão. Na Alemanha, as crianças estão muito mais protegidas do que aqui. Na mesma plataforma, exatamente no mesmo produto, a postura é diferente. Isso é muito injusto, né? Porque tecnicamente não tem nem custo. É só escalar a adaptação para o resto do mundo, como eles chamam, né? Que é cruel. Mas é possível tecnicamente também. Então, assim, só para dizer assim, tem uma parte também nossa como consumidores de exigir um pouco mais de ética e de compromisso dos produtos que a gente consome. Escolhendo, é que a prateleira está limitada, né? A gente não tem muita opção alternativa, mas é começar a pensar, poxa, eu como consumidor vou exercer também a minha escolha, dizer, poxa, não quero consumir um produto que vai fazer mal para a minha família, vou procurar produtos novos, né? Não precisa comer só orgânico, mas vamos valorizar também iniciativas que estão começando a tentar pensar em tecnologias mais protetivas, mais educativas. E tem muita gente boa desenvolvendo no Brasil. Muita tecnologia legal, promissora. A gente está aqui do lado da Unicamp, tem muita gente boa aqui também, e no Brasil todo. E é isso. Bom, com certeza a gente ficaria aqui ouvindo muito, muito mais, né? Mas eu acho que a gente sai daqui com bagagem, né? Com bastante reflexão, com bastante conteúdo que você trouxe, com muitas dicas. Acho que a gente sai com uma bagagem, só para fazer uma analogia, que a gente também quer te entregar aqui. A gente vai sair com conteúdo, reflexão, dicas que a gente ganhou de você,
mas que você leva um pouquinho da nossa escola também para o seu cotidiano. Valeu. Obrigado pela acolhida, foi muito bom estar com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. E conte comigo, eu também colaboro no Instituto Alana, eu vou mandar depois os materiais, Portal Lunetas, Maria Farinha Filmes, tem muito filme sendo produzido no Brasil com boa qualidade também para discutir esses temas. E cada família vai encontrar a sua dieta. O importante é a gente, sem paranoia, todo mundo chuta o balde, todo mundo vai em casamento, todo mundo faz um sextou com porcarias, mas é a gente pensar, poxa, essa semana peguei pesado, vamos fazer uma dietinha mais saudável na próxima, e assim vai, né? Sem paranoias, mas com cuidado para a gente ter uma dieta diversificada. Um pouquinho de orgânico faz bem, um pouquinho de diversidade no prato colorido também vai fazer bem para as nossas crianças na internet. Obrigado.